Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 1º de agosto, segunda-feira, dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório, missionário dos abandonados, cantor e poeta das glórias de Maria, homem apaixonado pela pessoa de Cristo, fez um grande êxodo em sua vida. De família próspera, italiano, advogado aos 16 anos, músico, poeta, escritor, dedicou-se inteiramente à causa da redenção, tornando-se amigo dos pobres. Fundou a Congregação Redentorista para cuidar das urgências pastorais. Enfrentou o rigorismo de seu tempo com a misericórdia divina. Foi canonizado em 1839 e é o patrono dos confessores e moralistas. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João o Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O texto de hoje nos apresenta 2 acontecimentos. O primeiro, Jesus fica sabendo da morte de João Batista. Lembremos que João Batista era uma figura importante para Cristo. Ele tinha sido o seu precursor. Ele era parente da sua família. Portanto, ele era alguém próximo de Jesus. Alguns estudiosos vão inclusive dizer que no período obscuro da vida de Jesus, ou oculto, melhor dizendo, não obscuro, mas oculto, ou seja, dos 12 aos 30 anos, ou seja, no período de 18 anos, Jesus teria passado um tempo com João no deserto. Isso é uma hipótese que é levantada por alguns estudiosos, né? Que Jesus teria sido tipo de um discípulo de João, vamos dizer assim, né? Independente se isso realmente seja uma verdade ou não, o fato é, Jesus era uma pessoa que era próxima, entre aspas, de João Batista. Portanto, deve ter sentido a morte de João. Isso deve ter abalado um pouco Cristo, vamos dizer assim, na sua humanidade. Tá? Ele se retira, tanto que ele se retira para um lugar deserto e afastado. Ou seja, ele está no momento de luto. Ele se afasta. Depois disso, ele vai ao encontro das multidões que vão atrás dele. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Lembro a vocês que a barca representa a comunidade cristã, né? Ao entardecer, ou seja, a luz começa a se assumir, né? Os discípulos se aproximam dele e dizem: melhor despedir o povo. Né? Assim eles vão para os povoados, vão se estabelecer em algum lugar para poder se alimentar e passar a noite. Né? E Jesus diz: não, eles não precisam ir embora. Aqui ocorre aquilo que ficou conhecido como a multiplicação dos pães. Né? O texto da multiplicação dos pães. Que aqui nos chama a uma coisa importante. Qual que é o grande milagre de Jesus? A mudança de mentalidade.
todo mundo doa um pouquinho, simbolizado nos 5 pães e 2 peixes, né? E quando nós fazemos isso, ou seja, quando cada um dá um pouco daquilo que tem, não falta para ninguém. É essa mudança de mentalidade numa cultura judaica, onde muitas vezes a pessoa tinha que produzir aquilo que era para ela comer, chama a atenção. Portanto, o milagre se baseia na mudança de mentalidade. Cada um traz um pouco e todos se alimentam, né? Simbolizados no 5 mais 2, 7. A perfeição. O número 7 sempre retrata a perfeição. O que é a perfeição? A mentalidade de Deus. Na mentalidade de Deus, o que se tem é de todos. Não é de um, não é de 2, não é de 3, é de todos. O mundo pertence a todos. Aquilo que é produzido no mundo pertence a todos. Ou seja, todos são filhos de Deus. Todos devem ser tratados na mesma dignidade de filhos de Deus. Não pode ter acepção de pessoas. Portanto, todos devem ser alimentados. Porque o alimento é bênção de Deus. É fruto da terra. Terra criada por Deus. Portanto, queridos irmãos, aqui o texto nos chama a atenção de 2 aspectos importantes. Primeiro, a humanidade de Jesus. Todo mundo acha que porque Jesus era Deus, ele não fez uma experiência humana. Lógico que ele fez. Ele era humano. Ele acabou de perder um parente próximo, alguém que provavelmente era importante para ele, João Batista, né? Então, óbvio, ele sai chateado, triste, né? E se retira. É a humanidade dele que fala aqui, né? E depois a questão da divindade. A mudança de mentalidade, né? É interessante, as 2 naturezas de Cristo se manifestam. No primeiro momento, ele se retira, porque está triste, está de luto, e depois ele retorna, e aí a divindade se manifesta através do milagre, da mudança de mentalidade. Portanto, esse texto de hoje reflete as 2 naturezas de Cristo, a humana e a divina, deste nosso Salvador que deu a vida por nós para nos libertar da maldição do pecado e da morte. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.